pertencente ao Departamento de Materiais do curso de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse equipamento ele tem um grande valor na indústria. As indústrias de ponta costumam ter esses equipamentos e eles basicamente servem para você conseguir realizar imagens em 3 dimensões de topografias das mais diversas situações. Topografias de superfícies fraturadas, topografias de superfícies de desgaste, topografias de acabamento superficial, de processo de fabricação. Então ele tem essa ampla capacidade. Por exemplo, podemos observar fraturas em copos de prova como este, por exemplo, com ampliações que podem chegar a 10 mil, 20 mil, 30 mil vezes, e detalhar mecanismos de fratura, por exemplo. Esse equipamento também pode realizar análise química pontual em locais muito pequenos, na ordem de 3, 4 micra de dimensão, com uma precisão muito razoável, apesar de ser ainda semi-quantitativo, né, que é um sistema TDS. E essa análise é feita com muita rapidez e você consegue saber, digamos assim, nas diferentes fases do material que você esteja estudando, qual a composição química aproximada, uma aproximação que pode te auxiliar no raciocínio metalúrgico facilmente. Agora contamos com o auxílio do técnico de laboratório, Rogério Lopes, que sempre nos auxilia nas aulas de engenharia de materiais, aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Escola de Engenharia, e ele vai nos mostrar como colocar o corpo de prova no porta-amostra. Bom, esse aqui é o nosso porta-amostra, né? Aqui é a minha amostra. Eu vou colocar esse dispositivo para poder segurar a amostra dentro do porta-amostra. Aqui a amostra. Vou prender a amostra aqui, os parafusos laterais no porta-amostra. A amostra fixada no porta-amostra, agora sim eu posso ter condições de colocar para fazer a avaliação no médico. Agora com o porta-amostra eu vou colocar dentro do equipamento. Posiciono nessa posição. E fecho a câmera de vácuo. Aqui nós temos os nossos 2 monitores disponíveis no nosso microscópio eletrônico de varredura. Do lado esquerdo a gente pode passear pela nossa peça, passear pela nossa amostra, ver a fratura, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Do lado direito a gente pode realizar uma análise de composição química em tempo real. Conforme eu estou passeando pela minha amostra, eu posso realizar análise de composição química pontual em tempo real. Em cada ponto da peça eu posso ver a composição química da minha amostra naquele local. Essa é uma imagem da face de fratura com o menor aumento possível, né? Nesse caso na ordem de 27 vezes de aumento. E essa região que vocês estão vendo aqui é o entalhe geométrico realizado no corpo de prova para produzir concentração de tensões nessa região aqui. Essa profundidade de entalhe costuma ser 2 milímetros, né? Por aí você já vê quanto está ampliado isso, né? Aqui já está a face de fratura, né? Na qual a gente pode determinar os mecanismos de fratura com maiores aproximações, como será mostrado a seguir. Aqui temos a face de fratura já com uma ampliação muito maior. E aqui temos, por exemplo, dimples. Essas pequenas regiões são dimples, né? Na realidade, esse nome vem de abóboda de igreja, né? Em português a tradução é alvéolos, em italiano é duomi. Então são denotadores de mecanismo de fratura dúctil ou micromecanismo de fratura dúctil. Observe-se nessa região algo lamelar, muito provavelmente a perlita desse aço cujo estado original nessa situação é normalizado. Terá ferrita e perlita. A perlita é lamelar, muito possivelmente sejam esses
podemos chamar assim de dimples alongados. Você pode mostrar o aumento pra gente, Lopes? Mostra quanto que a gente tem de aumento. 4.500 vezes geométrico. E a gente pode chegar até quanto nesse equipamento, tendo um bom foco? 30 mil vezes geométrico. 300 mil. Até 300 mil a gente consegue chegar, mas com um bom foco em torno de uns 30 mil. Aqui a gente tem a possibilidade de verificar, de estudar a superfície de uma fratura. A fratura é o quê? A parte onde teve a quebra do componente, entendendo por que as coisas quebram. A gente pode tentar evitar que elas quebrem, e esse é um dos objetivos aqui no curso de Engenharia de Materiais. Um dos objetivos entre bilhares ou milhões que vocês vão ter durante o curso. Podemos agora reduzir o aumento rapidamente e irmos para uma região um pouco mais distante da região do entalhe geométrico, para vermos nesta outra região o mecanismo de fratura. Vamos fazer o mergulho agora, ir para outro planeta. Aqui continuamos a ver dimples também. Dá para colocar a tela toda? Pode até parecer a superfície da Lua, mas lembrando que é um aço que nós estamos verificando aqui agora. Ok? Então aqui, por exemplo, esse dimple aqui é um dimple de rasgamento, ou tear dimple, tem essa geometria parabólica e aponta para o início da fratura, quer dizer, a fratura vinha de cima para baixo, nessas condições de ensaio. Uma região um pouco mais distante ainda da raiz do entalhe geométrico, o mecanismo de fratura já se modificou. Aqui se observa facetas, regiões que cortam o grão, ou seja, trinca intragranular, está atravessando o grão, ou transgranular, e pelo mecanismo de clivagem, onde se percebe aqui os rios de clivagem convergindo no sentido de propagação daquela faceta. Tá? Então, se a trinca principal está descendo, não necessariamente essas microclivagens ou clivagens por faceta se direcionam na mesma direção da trinca principal. Às vezes podem até ter uma direção contrária à propagação da frente principal da trinca. Mais à frente ainda, o mecanismo de fratura continua sendo por clivagem, né? Com facetas de clivagem de tamanho da ordem de 80 microns, próximo ao tamanho de grão do material eventualmente, né? Apresentando também seus rios de clivagem, são esses pequenos como riscos, né, que apresentam em cada faceta, que podem demonstrar a propagação da trinca naquela região. Então você tem uma trinca principal andando e várias trincas de clivagem se unindo à trinca principal ou andando na mesma direção dela. Ok, então aqui nós temos um detalhamento de uma face de fratura de uma barra que sofreu têmpera brusca e trinca de têmpera. Essa é a trinca de têmpera, que é uma trinca radial longitudinal, vai até o raio, e essa fratura aqui foi causada depois. Essa aqui foi uma fratura mecânica realizada depois do tratamento, e aqui a trinca de têmpera. Se você observar a região da trinca de têmpera, você percebe claramente que a fratura teve trajetória intergranular. Você percebe claramente aqui os grãos, né, onde você pode encaixar outros grãos aqui, fratura puramente intergranular, que é típico de material de trincas de têmpera, perdão, ok? Muito bem, a imagem da direita foi plotada aqui para o monitor da esquerda e nós setorizamos a região a ser analisada, 1, 2 e 3, né? E a partir do start, o EDS monta o espectro, onde ele apresenta todos os elementos que foram encontrados. Também apresenta na tabela, em verde representa os elementos encontrados e aqui em laranja, provável elemento encontrado. Ele não garante que encontrou, mas ele pede uma análise mais profunda, né? Aqui é uma semi-quali, não é uma qualitativa total, é uma semi-quali, e aqui nós temos o espectro apresentando frequência e energia. Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, desse equipamento. Nós temos muitos outros equipamentos aqui no campus, pertencentes ao nosso curso de Engenharia de Materiais. Esse em particular é um equipamento bastante sofisticado, como vocês viram.
Os exemplos que demos foram concentrados, nesse caso, em metais, por ser mais fácil de ter a imagem, mas esse equipamento também é muito utilizado para observações de fraturas em materiais poliméricos, materiais cerâmicos, pode fazer análise química em materiais cerâmicos, não pode em materiais poliméricos, porque são elementos leves que ele não consegue analisar bem, mas topografias com certeza consegue analisar bem, desde que prepare esses materiais poliméricos com um revestimento condutor, como por exemplo ouro depositado por sputtering. Como havia comentado, esse equipamento aqui é o sputtering, com o qual podemos produzir superfícies condutoras de eletricidade através da deposição, por exemplo, de carbono e ouro. No nosso caso aqui a gente utiliza o ouro como deposição e dessa forma se pode fazer imagens perfeitas em materiais poliméricos, superfícies de fratura deles, até em metalografias, litografias realizadas em materiais poliméricos. Ok? Esperamos que tenham gostado dessa primeira aula e até uma próxima.